Por que os homens mais ricos e poderosos do planeta, pessoas que controlam empresas de tecnologia, bancos e até governos inteiros, estão gastando fortunas em bunkers secretos do juízo final? Não estamos falando de abrigos improvisados no quintal. São verdadeiros palácios subterrâneos, com piscinas aquecidas, hortas internas, sistemas de ar purificado e até simulação de luz solar. Complexos projetados para manter famílias inteiras isoladas por anos, enquanto o resto do mundo arde em colapso. É quase um paradoxo. Quem tem tudo, teme perder tudo. E, ao que parece, teme perder não apenas dinheiro ou status, mas o próprio futuro da civilização. A pergunta que não quer calar é: o que eles sabem que nós não sabemos? Olá, você está no canal Versa Content. Vamos voltar um pouco no tempo. Em 2017, o professor e teórico da mídia Douglas Rushkoff foi convidado para dar uma palestra sobre tecnologia num resort de luxo. Ele imaginava que falaria sobre inteligência artificial, criptomoedas e realidade virtual. E de fato, foi isso que começou a acontecer. Na Sala Verde, antes de subir ao palco, ele se encontrou com 5 executivos bilionários. Eles fizeram as perguntas que ele esperava: Bitcoin ou Ethereum? Realidade aumentada ou realidade virtual? Mas, de repente, uma questão inesperada mudou completamente o rumo da conversa. Alasca ou Nova Zelândia? Onde devemos construir nossos bunkers para o apocalipse? Sim, essa era a dúvida real. Não como metáfora, não como brincadeira. Eles queriam uma resposta prática. E isso não é um caso isolado. Cada vez mais, os super ricos estão investindo em propriedades remotas, passaportes alternativos e fortificações subterrâneas. É como se estivessem ensaiando uma peça macabra: a fuga final. A obsessão por bunkers não é novidade. Durante a Guerra Fria, governos inteiros projetaram abrigos nucleares para resistir a uma possível guerra atômica. A lógica era simples: se tudo fosse destruído, pelo menos os líderes e parte da elite sobreviveriam. Esses abrigos eram frios, cinzentos, quase cavernas militares, mas, de certa forma, eram símbolos de poder, monumentos à paranoia e à ilusão de controle. Avançamos algumas décadas. Hoje, os bunkers não pertencem apenas a governos. Eles se transformaram em um mercado de luxo. Empresas como a Rising S Company, nos Estados Unidos, oferecem modelos que vão desde abrigos familiares relativamente modestos até complexos subterrâneos de proporções cinematográficas. Imagine suítes dignas de hotel 5 estrelas, salas de cinema, vinícolas climatizadas, ginásios, spas e até fazendas subterrâneas de aquaponia para produzir alimentos frescos. É uma indústria multibilionária. E os clientes não são cidadãos comuns preocupados com terremotos. São justamente aqueles que mais se beneficiaram do atual modelo de mundo. Mas por quê? A pergunta é inevitável. Se essas pessoas são as mais bem conectadas, com acesso a informações privilegiadas, por que estão se preparando como se o fim fosse inevitável? É aí que entra o detalhe inquietante. Quanto mais poderosos, mais inseguros eles se tornam. Os bilionários sabem que o mundo que eles ajudaram a moldar está ficando insustentável. Eles assistem de camarote ao crescimento da desigualdade, à instabilidade política e às crises climáticas. E sabem que, em algum momento, pode haver uma ruptura, seja uma catástrofe ambiental, uma guerra nuclear, um vírus letal, uma crise financeira global ou mesmo um levante social em larga escala. Para eles, qualquer uma dessas possibilidades é motivo suficiente para investir em rotas de fuga. E os exemplos são claros. Peter Thiel, cofundador do PayPal e investidor do Facebook, comprou propriedades na Nova Zelândia e conseguiu até um passaporte local. Ele não é o único. O país virou o destino favorito para esses refúgios. Um lugar isolado, estável politicamente e geograficamente distante das zonas de conflito. O cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, admitiu que boa parte dos magnatas do Vale do Silício tem pelo menos algum tipo de plano de apocalipse, seja uma casa na Nova Zelândia, seja um abrigo subterrâneo.
Ele mesmo descreveu o país como a cápsula de fuga preferida dos bilionários. Outro exemplo é Larry Hall, ex-empreiteiro e agora empresário especializado em bunkers de luxo. Ele comprou antigos silos de mísseis da Guerra Fria e os transformou em verdadeiros condomínios de sobrevivência, chamados de Survival Condos. Cada unidade é vendida por milhões de dólares e já foi adquirida por executivos da elite tecnológica e financeira. Temos também Steve Huffman, CEO do Reddit, que revelou publicamente que instalou motos e armas de fogo em seu bunker privado. Para ele, a maior ameaça não é uma bomba nuclear ou um asteroide, mas o risco de desordem social em larga escala. E a lista continua. Sam Altman, atual CEO da OpenAI, também mencionou em entrevistas que mantém estoques de armas, ouro, antibióticos e até um refúgio preparado para uma fuga emergencial. E não para por aí. O próprio Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, também parece jogar no mesmo time. Nos últimos anos, ele comprou uma área gigantesca no Havaí, mais de 600 hectares de terra em Kauai, e vem construindo o que muitos chamam de complexo de sobrevivência. Segundo reportagens, a propriedade inclui mansões, áreas de agricultura própria, sistemas de energia renovável e até estruturas fortificadas. Há especulações de que partes do terreno estão sendo preparadas como refúgio subterrâneo, embora Zuckerberg nunca tenha confirmado publicamente. Mas o curioso é que esse tipo de aquisição vai além de uma casa de veraneio. É um microcosmo autossuficiente, isolado do resto da sociedade, capaz de sustentar seus moradores em caso de colapso global. E aqui vemos um padrão ainda mais nítido, de Peter Thiel, na Nova Zelândia, a Zuckerberg, no Havaí, passando pelos bunkers de Larry Hall, pelas armas de Steve Huffman e pelas reservas secretas de Sam Altman, os super ricos parecem estar disputando quem terá o esconderijo mais seguro para o juízo final. Esses exemplos mostram que não se trata de paranoia isolada. Existe, sim, um padrão de comportamento entre os super ricos, a convicção de que o mundo pode colapsar a qualquer momento e que a melhor resposta não é impedir esse colapso, mas garantir um assento na arca da sobrevivência. Mas aqui vem o paradoxo que ninguém gosta de admitir. Quanto mais eles se preparam para se isolar, mais evidente fica que esses planos não fazem sentido. Douglas Rushkoff relatou que a maior preocupação dos bilionários não era construir o bunker em si, nem acumular comida, mas sim uma questão muito mais básica. Depois que meu dinheiro não valer nada, como vou garantir que meus seguranças continuem me protegendo? Pense nisso. Eles já tinham contratado ex-Navy SEALs, mercenários de elite, ex-militares altamente treinados. Mas, no fundo, sabiam que, num cenário de colapso total, não há motivo para que esses homens continuem obedecendo. Se o governo cai, se o dinheiro perde valor, se não há mais instituições, por que um grupo armado de elite deveria se submeter a um bilionário escondido atrás de portas de aço? Rushkoff ouviu ideias bizarras. Usar coleiras de choque para garantir lealdade. Isso mesmo, como se estivessem falando de cães de guarda. Mas a lógica é falha. Em qualquer crise histórica, quando o poder dependeu exclusivamente da força militar, cedo ou tarde os guardas tomaram o trono. A verdade é que nenhum bunker pode blindar alguém do caos humano. E é aqui que o tema deixa de ser apenas uma curiosidade excêntrica e se transforma num reflexo profundo da nossa sociedade. Os bunkers do juízo final são mais do que estruturas físicas. Eles são metáforas da mentalidade da elite. A crença de que é melhor fugir do problema do que enfrentá-lo. Enquanto milhões de pessoas lutam diariamente contra crises reais, desemprego, pobreza, desastres naturais, falta de saúde pública, os super ricos estão ocupados desenhando planos para sobreviver sem precisar lidar com ninguém. É como se estivéssemos diante de uma versão extrema dos condomínios fechados. Só que, em vez de muros altos e seguranças na portaria, falamos de portões blindados a 20 metros de profundidade. Historicamente, as elites sempre construíram fortalezas. Mas, no passado, a ameaça era externa. Bárbaros, exércitos inimigos, rebeliões. Hoje, a ameaça é
o colapso do próprio sistema que eles criaram. Esse detalhe é fundamental. O medo deles não é apenas de catástrofes naturais ou armas nucleares. O medo maior é das massas indignadas, da instabilidade social que pode fazer ruir o castelo de cartas da desigualdade. E talvez seja aí que resida a resposta à pergunta que abre este vídeo. O que eles sabem que nós não sabemos? Eles sabem que o mundo não é sustentável nesse ritmo. Eles sabem que, em algum momento, haverá revolta. Eles sabem que os sistemas econômicos, políticos e ambientais que exploram até o limite não vão durar para sempre. E, em vez de corrigir a rota, estão se preparando para apertar o botão de fuga. No fundo, esses bunkers do juízo final são como castelos de areia construídos à beira de um tsunami. Podem ser sofisticados, caros, brilhantes, mas continuam frágeis diante da força inevitável da realidade. O paradoxo é cruel. Quanto mais eles investem para sobreviver ao fim, mais ajudam a acelerar esse fim. E talvez a verdadeira lição seja justamente a oposta. Não existe bunker que nos salve do futuro. O que pode nos salvar é imaginar um futuro do qual não precisamos fugir. Agora, eu quero ouvir você. Você acredita que esses bilionários estão apenas sendo paranoicos? Ou será que sabem de algo que está prestes a acontecer? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quer continuar explorando os segredos que os poderosos insistem em esconder, já sabe. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Porque, no fim das contas, informação é o único bunker que ninguém pode tirar de você.